Olá, eu sou Juliana Povo, estudante de Logosofia, e hoje vim aqui para falar sobre um tema muito importante. Qual é o verdadeiro conceito de liberdade? Para isso, eu trouxe um convidado muito especial, também estudante de Logosofia, Paulo Henrique. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Juliana. E aí, queria ouvir de você sobre esse conceito. É um conceito que você vem estudando ou você foi pego de surpresa? Olha, Ju, na verdade, eu recordo que quando eu era adolescente, uma vez eu me questionei assim, se eu tinha realmente uma liberdade. E eu conversando com alguns amigos, até em tom de queixa, sabe? Conversando com esses amigos, eu falei que não tinha. E aí meus amigos estranharam, falaram, peraí, como assim você não tem liberdade? Os seus pais deixam você sair, ir a shows, enfim, fazer o que você quiser e você não tem que marcar hora para voltar. Então eles me fizeram abrir os olhos que eu tinha uma liberdade. E naquela época, Ju, eu comecei a pensar que eu era realmente muito sortudo, porque os meus pais me davam. Mas isso porque os seus pais não se importavam com você? Ou tinha Na, alguma coisa por trás aí? tinha coisas por trás, né? É nesse ponto que eu quero chegar, sabe? Porque eu achava mesmo que eu tinha ganhado essa liberdade. Mas aí eu comecei a pensar, né, com uns 15 anos mais ou menos, eu comecei a tomar mais contato com o conceito logosófico de liberdade. E aí eu comecei a ver que, na verdade, aquilo que eu tinha, que eu desfrutava do que os meus pais me permitiam usufruir, na verdade, eu havia conquistado. E não era uma coisa que havia sido dada de graça, assim, pelos meus pais, né? Então, por exemplo, eu saía, mas eu tinha responsabilidade, eu sabia a hora de voltar. E meus amigos já não eram bem assim, né? Às vezes eles saíam e queriam justamente desfrutar daquele falso conceito de liberdade, que é poder sair e voltar a hora que quiser, né? Sem nenhuma responsabilidade por trás, sabe? É interessante, muito, muito bacana, né? Mas ali você estava experimentando a liberdade, né? E você identificou que era pela responsabilidade que você tinha. Isso. Mas, assim, para dizer liberdade, o que é liberdade? Da onde vem essa liberdade? Então, aí, como eu falei, inicialmente essa liberdade para mim era realmente voltada para fora, né? Essa liberdade de poder fazer o que eu quiser quando eu quiser. Mas depois eu comecei a perceber que essa liberdade que a gente começou a estudar aqui na logosofia, né, era justamente a liberdade interna. E eu entendi depois que uma vida é reflexo da outra. Ou seja, essa liberdade que eu usufruía para fora era, na verdade, um reflexo de uma liberdade que eu tinha por dentro. E liberdade do quê, né? Deve estar se perguntando. Mas liberdade, eu diria assim, é ter liberdade para fazer as escolhas próprias, independentemente de outros pensamentos que estejam por fora da gente, né? Então, quando a gente está na adolescência, é muito comum a gente ir com a massa, né? E a gente ali tem que ter a liberdade de fazer a escolha, aquilo que você considera que é o correto, né? Então, tendo responsabilidade e tendo conhecimento, a gente consegue cultivar valores e com isso a gente consegue conquistar essa liberdade, que é o que tantos adolescentes queriam, né, na época, né? É. E até hoje, né? E nós estamos falando aqui, então, uma nova forma de viver a vida, Uhum. né? Diferente do que a cultura nos impõe, né? Então, assim, eu venho compreendendo que a logosofia, ela apresenta uma nova cultura, uma nova forma de viver essa vida, Uhum. né? E aí eu queria te perguntar, né, como esse conceito tem transformado a sua vida, a sua forma de pensar e agir? Boa pergunta, Ju. Essa questão realmente começa por fora porque é o que é mais palpável, mas o principal é o que a gente experimenta por dentro mesmo, né? Então, essa liberdade, por exemplo, de fazer as escolhas de acordo com aquilo que eu considero ser a minha essência, né, e não agir de acordo com o que os outros querem, né, ou seja, fazer coisas que satisfaçam a outros e não a minha própria essência, para mim, isso é a principal liberdade, né? Então, eu consegui fazer as escolhas de acordo com aquilo que eu considero
o correto, né? Aquilo que eu cultivei internamente e que me fez apontar que aquilo é o correto, e não necessariamente ser levado pelos pensamentos, né? Pela conduta de massa. Né? Esse é um estudo que você começou a fazer lá na adolescência, né? Com suas primeiras observações, e à medida que o tempo foi passando, você continuou com esse estudo, tô certo? Sim, sim, está certo. Você já escreveu um artigo com esse tema, é isso mesmo? É, isso mesmo. O que aconteceu foi que houve um encontro logosófico de jovens do Brasil inteiro. E nesse encontro, a gente deveria, para participar do encontro, a gente deveria escrever artigos, né? Contando um pouco sobre como nós havíamos experimentado a liberdade, só que com a luz do conhecimento logosófico. Então, naquela ocasião, eu escrevi esse artigo e submeti lá para esse simpósio. E aí o artigo foi trabalhado, selecionado, né? E aí acabou sendo publicado num livro, que foi a primeira edição. Atualmente nós temos 3 volumes, né? Então foi o primeiro volume, que era um livro intitulado Ensaios sobre a Liberdade. Então lá nesse livro contém vários artigos sobre liberdade. Tem o meu, mas tem de vários outros jovens que naquele ano estavam estudando o mesmo tema, né? Que era a liberdade. No seu estudo, você fala, né, sobre esse real conceito de liberdade, né? Essa liberdade que vem de dentro, né? Como a logosofia ajuda a redefinir o significado de liberdade frente a tantas lutas que a gente tem no dia a dia, né? Assim, como que você aplica isso lá no seu trabalho, na sua vida pessoal? É possível ou só lá no artigo? Não, entendi. Realmente, na época, eu tive uma realidade de um adolescente. Só que à medida que a gente vai envelhecendo, né, as lutas passam a ser outras. Então, na época, a minha liberdade era muito voltada para as questões de adolescente, né? Mas hoje, como adulto, eu tenho outras situações que eu tenho que enfrentar, né, para poder usufruir dessa liberdade. Então, eu diria assim, entre aspas, né, algumas tentações que eu tenho que controlar para que eu não me desvie. E aí isso sim eu considero, então, uma verdadeira liberdade. Então, por exemplo, né, no meu trabalho, eu trabalho, às vezes pode surgir pensamentos que me fazem querer postergar algo, deixar algo para depois, procrastinar, né? E eu sei que isso, se você for olhar essencialmente, não é o que eu quero para mim, porque eu sei que isso vai comprometer o meu futuro. Se eu deixo de fazer algo agora e coloco para depois, o meu futuro fica comprometido, né? E desculpa te cortar, mas você falou uma palavra muito interessante. Falou pensamento. O que é pensamento? Bom, essa pergunta é bem interessante porque, assim, pensamento, no primeiro momento, é algo abstrato. Mas à medida que você vai tocando nele, assim, esse é algo que a princípio é abstrato, que você vai percebendo a realidade dele, ele passa a ser muito concreto. Né? Então, assim, pensamento, eu noto que são esses movimentos que eu observo dentro da minha mente e que me levam a fazer coisas, sejam positivas ou não. Então, muitas das vezes, quando a gente está mais inerte, mais parado, né, é comum que esses pensamentos que nos surgem são pensamentos negativos e que me levam, então, a fazer coisas que seriam negativas também, né? E que quando a gente começa, então, a estudar os pensamentos, eu diria assim, primeiro identificar, né? Classificar, ou seja, se ele é bom, se ele é ruim, né? Se ele é útil ou se não é, né? Selecionar também, ou seja, pegar aqueles que vão ao encontro do que eu quero para mim. Então isso é uma seleção, né? E depois superar aqueles que eu eventualmente identifiquei, esse aqui não é bom para mim, eu quero superá-los. Então, seguindo esse passo a passo, a gente começa a conduzir a vida de acordo com aquilo que a gente acredita que é o melhor para a gente, né? Então, você está me dizendo que eu posso começar a experimentar essa verdadeira liberdade com os pensamentos que eu quero que fiquem na minha mente. Isso, eu diria justamente isso. A liberdade está em você selecionar aqueles pensamentos que você vai permitir que esteja na sua mente. Caso não tenha conhecimento, os pensamentos fazem da sua mente, da minha mente, né, assim, algo fica à deriva, né? Então eles que comandam. E aí se eles que estão comandando, não sou eu que estou ali, eu não posso dizer que eu tenho liberdade. Quem está comandando a minha vida são esses pensamentos que me levam a fazer coisas que não é o que eu quero para a minha vida, né? E ouvindo você,
eu venho pensando muito no estudo que eu venho realizando, né? Isso que é o conceito de obediência, Uhum. né? Eu passei muitos anos da minha vida achando que a obediência, essa virtude, era obedecer ao outro. Mas eu venho aprendendo hoje com a logosofia, né, com os estudos que eu venho realizando, que eu venho compreendendo que a obediência, na verdade, é a obediência aos meus propósitos, né? Ju. Então, as escolhas que eu faço, elas têm que ser livres para que eu não seja escrava das minhas próprias escolhas, Uhum. né? Então, um exemplo, né? Eu falo isso com as minhas filhas em casa. Se eu sou desobediente e minto, eu vou ser obrigada a continuar mentindo para esconder algo que eu queria ter escondido lá atrás, né? Então, eu me torno escrava daquele pensamento que me fez mentir, Uhum. né? É verdade. Agora, se eu tenho o propósito de ser livre, né? E sou obediente a esse conceito, eu vou evitar o pensamento que me leva a desobedecer o meu propósito. A desviar, né? Eu diria até assim que essa questão de obediência, para mim, é um dos meus maiores desafios, sabia? Porque ser obediente a um propósito, ele requer, assim, muita valentia, porque é tentador desobedecer, né? É tentador, parece que a gente quer o caminho mais fácil. E às vezes aquilo que a gente quer exige esforço. Então, se exige esforço, tem que ter essa obediência, né, recordar constantemente desse propósito, para que você tenha energia para superar aqueles desvios. Então, para mim, é um desafio justamente ser obediente a esses propósitos e estar sempre lembrando deles, para que eu consiga ter força e valentia, né, para não atuar com esses pensamentos que querem me desvirtuar. E acaba virando uma dependência, né? Se eu quero ser livre, eu tenho que exercer a obediência consciente. Consciente. Não é a obediência cega como eu achava lá atrás, né? Paulo, olha só, você falou sobre essa vida pura, essa vida genuína, essa vida verdadeira, né? E o que é necessário? Lá no seu artigo, você traz uma imagem que eu achei bem interessante, que é a imagem do triângulo. Sim. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho para mim como que é essa imagem e como que ela ajuda a viver essa vida. Essa vida, né? Então, aquela imagem do triângulo foi algo que eu tive que estabelecer de concreto para um adolescente que estava entendendo o que era a liberdade. Então, para ter uma imagem concreta, eu estabeleci aquela imagem do triângulo, que na verdade é embasada em ensinamentos logosóficos, né? Mas que em cada vértice desse triângulo continha um elemento que eu considerei super importante para que eu conquistasse a liberdade. Então, num vértice do triângulo era a liberdade, e nos outros dois era a responsabilidade e o conhecimento. Se eu puder dar hierarquia para eles, eu colocaria o conhecimento como o primeiro, porque o conhecimento, tendo conhecimento, a gente consegue conquistar a gente adquire mais responsabilidade e conquista a liberdade, né? Então, o conhecimento, para mim, é o início de todo esse processo. Adquirir conhecimento para que a gente possa, no futuro, ter a verdadeira liberdade, né? É interessante, né? Porque o conhecimento, ele sozinho, ele não é, assim, ele é importante, mas ele não é determinante, porque se você tem que saber o que você quer fazer com conhecimento, né? Então ele tem que estar diretamente ligado ao que você quer fazer na sua vida, ou seja, fazer o bem. O mesmo conhecimento ele pode ser usado ou para fazer o mal ou para fazer o bem, né? Então eles têm que estar bem próximos ali, né? Quando você trouxe da responsabilidade, né? A responsabilidade com o quê? Comigo mesmo, responsabilidade com o meu próximo, Brilhante. com a humanidade. Eu vejo assim que na hora da seleção você tem que ter um critério para selecionar o pensamento que você quer. Então, daí vem a importância do conhecimento. Quando você, por exemplo, concebe que a vida é uma oportunidade para evoluir,
e não vida é dinheiro, por exemplo, né? Se você tem o conhecimento de que a vida é uma oportunidade para evoluir, os pensamentos que você vai selecionar são de acordo com esse conceito de vida que você tem. Já se você tem um conceito de que vida é dinheiro, os pensamentos que você vai selecionar serão afins com vida é dinheiro. Ou seja, o conceito faz diferença no seu critério de escolha, né? E no seu destino, inclusive. Então, se você escolhe a vida como algo, né, uma oportunidade de evoluir, você vai fazer escolhas afins com isso, né? Por isso que eu estou dizendo, é importante ter esses conceitos, esses conhecimentos no vértice desse triângulo para que você possa ter a responsabilidade e possa, então, depois usufruir da liberdade, né? Bem, Paulo, você trouxe que você escreveu esse artigo ali na adolescência, na juventude. Foi. Né? Não tem tanto tempo assim, mas já tem um tempinho, né? Tem um tempinho. De lá para cá, esse conceito de liberdade, assim, mudou, ampliou? O que mais você vê assim que hoje, depois de anos aplicando na sua vida esse conceito, né? O que você poderia trazer assim? Eu falo que eu ampliei porque era uma mente incipiente, né? Uma mente de um adolescente. Estava começando a conhecer o mundo. E de lá para cá tive muitas oportunidades de experimentar a liberdade, só que cada vez mais voltada para o interno. Então, conter uma reação impulsiva, né? Porque a impulsividade faz a gente fazer coisas que a gente não quer, né? Então, conter uma reação impulsiva, né? Aprender a serenar internamente quando está diante de uma situação que exige mais, né? Exige mais da nossa mente, mais da nossa sensibilidade. E aí eu queria até chegar nesse ponto, assim, quando você perguntou qual seria um quarto elemento, né? Eu colocaria a sensibilidade. Quando você falou que o conhecimento sozinho, ele é limitado, eu concordo. Eu penso que o conhecimento realmente ele pode ser usado para o bem, para o mal, mas quando o conhecimento está aliado ao sentimento, que tem muito a ver com o que você falou sobre o saber querer, o que você quer, né? O querer é algo da sensibilidade. Então, quando você vincula o conhecimento ao sentimento, ao que você quer, aí é uma potência muito grande para você conseguir superar as suas adversidades do dia a dia, né? Então, eu diria que eu estou numa fase agora de escolhas profissionais, né? E que muitas das vezes eu teria que estar estudando, e muitas das vezes eu falo, canseira, né? Dá aquele desânimo. Mas aí quando eu recordo do sentimento que me move, né? Para querer, por que eu quero aquela questão profissional, né? Eu penso em algo muito maior. Esse sentimento me faz ter força para imprimir lá naquele conhecimento e aí tudo vai empurrando, né? Vai colaborando um com o outro de forma que no final eu espero, né, atingir o objetivo. Mas assim, não tenho pressa, né? Eu vejo que é importante não ter pressa, mas que tem essa constância, né? O tempo todo está recordando do pensamento e do sentimento que nos move para poder, de fato, usufruir dessa liberdade. E o sentimento é algo muito nobre, né? Eu venho aprendendo que o sentimento é um pensamento que ele tem uma hierarquia e ele tem um valor tão grande que ele se condensa. E aí quando você trouxe, né, esse quarto elemento para essa imagem, eu vejo assim, como que na escolha profissional a gente não tem que estar pensando só no aspecto do conhecimento, mas como esse conhecimento vai ajudar o outro. Bom, a gente já está partindo aqui para a nossa última pergunta. Se pudesse dar um conselho, né, para quem está nos assistindo, que deseja iniciar esse processo de transformação da vida, né, por meio dos estudos logosóficos, qual seria o primeiro passo essencial para essa construção interna? Boa. Então, eu diria assim, que um primeiro passo importante é estar com a mente aberta para revisão de conceitos. Mas outra coisa que eu também, se eu puder dar uma segunda dica... Claro, por favor. Eu penso assim, que a gente tem que estar unido com pessoas que têm esse mesmo propósito. Eu falo isso porque, assim, eu consigo andar um pouco, né, com o estudo que eu faço, mas eu noto que eu ando muito mais e bem melhor quando eu estou com outras pessoas com esse mesmo propósito, né? E aí cada um colaborando
com a parte da sua vida, eu levando a minha experiência e outros levando as suas experiências, juntando, parece que a vida se amplia. Então, eu não preciso viver milhares de anos para experimentar todas aquelas experiências. Eu posso aprender com você, posso aprender com qualquer pessoa, né? Então, a gente tem que ter essa mente aberta e estar junto com pessoas que também estão com a mente aberta, dispostos a revisar conceitos e a trocar experiências. Então, a gente não precisa lutar sozinho. Não, de forma alguma. É muito melhor ter o conjunto lutando, né? Então, a gente tem que estar junto, porque a nossa força é maior mesmo, né? O que falta a mim, você tem. Né? E o que falta a você, eu posso ter. Então, quando a gente reúne, nos une, a gente pode um colaborar com o outro e a gente anda bem mais. E os ideais superiores, né, que unem, né, que fazem essa amizade, que fortalece, né, nos momentos que a gente muitas vezes tem dificuldade, né, de superar. É verdade, está vinculado tanto mental quanto sensivelmente, né? Então, além do nosso conhecimento, né, ter essa afinidade de conhecimento, mas também o nosso sentir também. Então, essa questão que você trouxe de querer fazer o bem a um semelhante é algo comum entre muitos seres humanos, mas a gente tem que resgatar isso lá dentro para a gente poder dar vida para isso e poder colocar isso para fora, né? Não ficar só lá dentro. Às vezes está tão escondido, né? A gente tem que ir lá dentro e buscar essa vontade de ajudar o semelhante, né? Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de ajudar alguém. Eu sei que todo mundo fica, mas tem que ter essa chance. Eu também fico, principalmente quando aquela ajuda que eu tenho condição de oferecer promove uma mudança verdadeira. Aí é uma energia que traz muita alegria. Você sabe que uma coisa que eu já reparei também assim, quando eu estudo algo e eu tenho em mente que isso pode me ajudar, mas além de me ajudar, também pode ajudar um outro, parece que eu tenho mais prazer no estudo. Então isso realmente é gratificante, a gente poder ajudar alguém com o esforço que a gente fez no passado, né? Dá uma gratidão pelo que eu fui. É verdade. Paulo, sei que esse assunto não se encerra aqui. Teríamos muito mais para conversar, mas a gente pode deixar isso para outros momentos, outros episódios. Aceita o convite, voltar aqui várias vezes? Claro. Adorei a experiência de estar aqui com você e, sem dúvida, se eu puder estar de novo, eu faço questão. O convite está aberto, então. Tá bem, vamos continuar estudando para a gente ter mais coisas para trazer nas próximas. E ser mais livre, né? E ser mais livre. Se você gostou do nosso bate-papo, acesse o nosso portal logosofia.org.br ou assista também no nosso YouTube, que é youtube.com/logosofia. Até mais!